Olá, alunos, bem-vindos de volta, né, pós-recesso. Aproveitaram bem esse período? Bem, então agora voltamos com todo o gás, não é verdade? Na aula de hoje nós iremos trabalhar, né, com ortografia, né, um sinal gráfico chamado hífen, né? É aquele tracinho que fica entre as palavras, né? Hoje nós vamos entender qual é a função desse tracinho, certo? Antes de iniciar, né, eu gostaria que vocês me respondessem. Vocês sabem como surgem as palavras? Por que é que nós necessitamos delas? Vocês já viram objetos, seres, sentimentos que não têm nome? Não, né? Todas as coisas, elas são nomeadas, não é? Então, a língua, né, ela é produção humana e ela se modifica conforme as necessidades de comunicação de seus usuários. Então, nessa aula, vocês experimentarão um pouco sobre como isso acontece. Em nosso dia a dia, nós percebemos que as palavras, às vezes, podem ser formadas de outras palavras. Para iniciar, eu pesquisei o significado de uma palavra composta. Você lembra o que são palavras compostas? São palavras criadas quando há a união de dois ou mais radicais, sem que a estrutura da palavra primitiva seja alterada. Podem se formar ligadas normalmente ou por hífen. As palavras compostas são criadas quando há a união de dois ou mais radicais, sem que a estrutura da palavra primitiva seja alterada. Podem se formar ligadas normalmente ou por hífen, como em sempre viva, roda gigante, obra-prima. E o que é o hífen? Hífen é o sinal que serve para separar sílabas, ligar pronomes aos verbos e formar palavras compostas. Na formação de palavras, algumas convenções são adotadas segundo o acordo ortográfico. Observem o título, né, desse texto que eu trouxe para vocês. Caixa negra. Vocês já ouviram o termo em alguma situação específica ou sugeriram significado por conta de outras palavras que a compõem? Quantas palavras, né, há nesse termo caixa negra? Nós temos aí duas palavras, né? Caixa e negra. Um substantivo e um adjetivo. Se separadas, né, elas dizem a mesma coisa? Elas têm o mesmo significado desse termo aí? Por quê? Se a gente separar, né, as palavras caixa e negra, elas não têm o mesmo significado, né? Embora elas guardem relações semânticas entre si. E vocês conhecem outras palavras com formação semelhante à palavra caixa negra? Assemelham-se à palavra outros vocábulos também formados por duas ou mais palavras, como guarda-chuva, porta-treco, vagalume, bate-papo, né, entre outras. Mas vamos entender o conceito, né, de caixa negra. O que é essa caixa negra? É uma simples caixa? É qualquer caixa, né, dessa cor? Então, a caixa negra ou caixa preta é o nome popular de um sistema de registro de voz e dados existente nos aviões e, mais recentemente, nas locomotivas dos Estados Unidos e Europa. O som ambiente das cabines de comando e do sistema de áudio são gravados pelo gravador de voz, ou CVR, e os dados de performance, como velocidade e aceleração, altitude e ajuste de potência, entre tantos outros, é gravado em outro equipamento conhecido como gravador de dados, ou FDR. São, portanto, dois equipamentos distintos e independentes, mas ambos com uma inscrição eletrônica de tempo, que é fundamental para colimar ou sobrepor os eventos de voz com os eventos de performance. Texto retirado da Wikipedia. Então, vocês já devem ter ouvido, né, esse termo nos noticiários, né, quando vão falar de algum acidente trágico de avião, né, estão em busca da caixa preta, né, do avião, né, que guarda as informações para entender um pouco
o motivo pelo qual o acidente aconteceu, certo? Então, observem a imagem, né? A imagem condiz com o que vocês imaginavam ser a caixa preta? A caixa preta, na verdade, não é preta, né? É laranja, né? Mas por que então ela teria esse nome? Esse nome surgiu na década de 50, quando ela foi inventada, né? E o termo se deve ao fato de que naquela época o funcionamento dos circuitos era obscuro e por isso foi apelidada de black box, né, que é caixa preta. Mas seu nome, né, realmente é Flight Data Record, que é gravador de dados do voo. Então, nem sempre as novas palavras formadas pela composição mantêm o significado de cada elemento que lhe deram origem. Por exemplo, o termo pé de moleque, né, que é composta, né, por 3 palavras. E o significado, né, não tem nada a ver com as palavras de origem, né? Então, as palavras usadas em sua formação praticamente desapareceram para dar lugar a esse outro significado. Vamos ler agora essa tira. J. Power, todo super-herói, possui uma motivação, um grande propósito que o inspira a ser quem é. Qual é o seu? Usar uma roupa bacana e ser notado por todos já não é um ótimo motivo? E eu achando que só os roqueiros de hoje pensavam assim. Na tira, não sei se vocês conseguiram identificar, mas há uma palavra formada por composição, né? E, inclusive, essa palavra ela utiliza o hífen, né? Essa palavra, formada por composição, ela surgiu de uma outra, né? Você conseguiu identificar? Tá bem no início, né? A palavra é super-herói, né? Então, vocês vejam aí que o hífen, ele foi utilizado para, na formação dessa nova palavra, né, separar os radicais delas. Vejamos agora essa charge. Assistência técnica. O que tem de errado com o meu micro-ondas? Tem que colocar um hífen. Vocês encontraram o humor nesse texto? O que é que traz humor a ele? Observem como a palavra micro-ondas está escrita, né? E a crítica feita, né, pelo técnico ao uso dela, né? Então, há uma crítica à escrita da palavra, e isso é o que traz um certo humor ao texto, né? Vocês viram que a palavra micro-ondas está escrito totalmente junto, né? Mas, depois do acordo ortográfico de 2009, ela passou a ser escrita com hífen, certo? Aí, esse texto foi feito antes do acordo. Agora, vocês vão pegar o livro de vocês na página 75, para me acompanhar, tá bem? Trata sobre o uso do hífen. Relê esse trecho do texto um bom sujeito, observando as palavras destacadas. Era só esperar o professor chamá-lo, pensou. 20 minutos passados, bateu a impaciência. Será que a professora tinha esquecido dele? No quadro negro, outro menino tinha acabado de grifar os sujeitos das orações que Márcia pedira. Parabéns, a professora cumprimentou os acertos. Com que objetivo o hífen foi empregado na forma verbal chamá-lo em destaque nesse trecho? E o hífen, né, ele foi utilizado para juntar o pronome oblíquo, né, ao verbo chamar, né? E na palavra quadro negro? Nesse caso, né, o hífen foi utilizado para separar as palavras que formam o substantivo composto, né? Como são palavras de radicais distintos, né? Então, o hífen ele tem essa função. Vamos agora à leitura desse box, né? Que ele traz uma apanhada de informações sobre o uso do hífen.
O hífen é um sinal gráfico cuja função está associada a uma infinidade de ocorrências da língua. Na ligação de palavras compostas, né, como nós vimos lá no exemplo de caixa preta, né, super-herói. Na colocação pronominal, né, é quando nós utilizamos o pronome, né, antes ou depois do verbo, né, eu digo, chamo-me Fábia, né, eu utilizo o hífen no verbo chamar e no uso do pronome. Na divisão silábica, né, quando nós estamos fazendo a translineação, né, a gente está escrevendo uma palavra que não coube naquela linha, né, a gente passa, coloca o hífen e escreve na linha de baixo, continua na linha de baixo. E na ligação de algumas palavras precedidas de prefixo. Veja algumas ocorrências, né, em que o hífen é empregado. Nos compostos, emprega-se o hífen nos compostos sem elemento de ligação. Nos compostos, quer dizer, nas palavras compostas sem elemento de ligação, quando o primeiro termo, por extenso ou reduzido, estiver representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Aí nós temos aí primeiro ministro, né? O primeiro termo ele está representado por um numeral, né? Luso africano, aí o primeiro termo é um adjetivo. Tenente coronel, o primeiro termo é um substantivo. Afro-brasileiro, substantivo. Vagalume, substantivo. Porta-retrato, substantivo novamente. Decreto-lei, João ninguém. Boa-fé, ano-luz, porta-aviões e mesa redonda. Olha a observação. Alguns compostos perderam, em certa medida, a noção de composição. Por isso passaram a ser escritos aglunitadamente. Exemplo. Paraquedas, paraquedistas, girassol, né? Porque essas palavras, elas são formadas por composição, né? Vieram de outras palavras já existentes, mas houve perda de fonema, né? O exemplo, girassol, né? Aliás, não só perda, como modificação, né? Usa-se hífen nos elementos repetidos, com ou sem alternância vocálica ou consonância, como em lenga-lenga, blá, 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 zum, zum, ping-pong, astrais, reco-reco, zigue-zague, tico-tico, né? Como a repetição das palavras, aí o uso do hífen é necessário, tá bem? Receberão hífen os compostos sem elemento de ligação, quando o primeiro elemento for além, a quem, recém, bem e sem. Os exemplos: recém-casado, recém-eleito, a queimar, bem-aventurado, sem vergonha, benditoso, sem número, além Atlântico, além mar, bem criado, bem-estar, bem-humorado, sem cerimônia, recém-chegado, né? Então, várias palavras compostas apresentam o advérbio bem, né, aglutinado ao seu elemento, quer esse tenha ou não vida à parte. Por exemplo, bem-fazejo, bem-feito, benfeitor, bem-querença, e seus derivados, benfeitoria, bem-querer, bem-quisto. Os usos do hífen. Quando é que nós devemos usar o hífen? Com vogais diferentes, certo? Não se usa com vogais iguais. Se usa, é o caso de micro-ondas. Lembram da charge? Então, a mesma coisa em anti-inflamatório, auto-observação, contra-argumento. Consoantes iguais, também se usa hífen. Né? Subbase, super requintado, interrelacionar. Vogal mais RS. Não use hífen. Duplique a consoante, né? No caso, RRSS. Antissocial, autossuficiente, autorretrato. Bem, use hífen, certo? Bem-vindo, bem-nascido, bem-educado, bem-humorado. Então, antes desses prefixos,
vocês utilizam o hífen, tá bem? Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem em paz e até a próxima.